Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a terceira edição dessa sexta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vascão e atualizar as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo aqui tem bastante coisa para a gente falar. O Vasco se manifestou, a Vasco da Gama SAF, se manifestou sobre aquela polêmica que foi assunto durante o dia da 777 ter pego ali um dinheiro da Vasco da Gama SAF emprestado para uma outra empresa. O Vasco da Gama emitiu uma nota oficial sobre isso, a gente vai atualizar aqui. Vamos falar sobre o clássico Vasco-Botafogo, que acontece no domingo, o Botafogo sem o seu treinador. Vamos atualizar também aqui situação de treinador do Vasco, o nome de Aguirre surge aí como possibilidade no Gigante da Colina. Vamos atualizar também as situações de Praxedes, que o Vasco está aí em negociações, e também do jogador argentino aqui, o Christian Huanca, de 30 anos de idade, que atua lá no futebol do Oriente Médio e que também está aí em negociações com o Vasco. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Eu vou começar esse vídeo aqui lendo a nota oficial que a Vasco da Gama SAF publicou para esclarecer a situação ali de um empréstimo, que a 777 fez, retirando um dinheiro da Vasco da Gama SAF e emprestando para uma outra empresa que faz parte do grupo 777. Isso gerou muito debate nos grupos de WhatsApp vascaínos, também ali nas redes sociais, muita gente sem entender, muita gente preocupada e com razão, porque é uma situação realmente de o torcedor olhar desconfiado, porque o torcedor não sabe direito o que está acontecendo e tem que ficar em cima mesmo fiscalizando, então muita gente preocupada em relação a isso. Por isso a Vasco da Gama SAF emitiu hoje uma nota oficial para tentar esclarecer esse assunto. Vou ler aqui a nota. O Vasco informou o seguinte: relativo ao empréstimo efetuado pela Vasco SAF a uma empresa do grupo 777, temos o seguinte a esclarecer. A. Transações financeiras como essa entre empresas do mesmo grupo econômico são extremamente comuns e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco. B. O valor de 5 milhões de dólares foi pago integralmente há algumas semanas, acrescidos de juros maiores do que aqueles oferecidos no mercado nacional. C. A 777 está adiantada em relação aos pagamentos contratuais ao Vasco, já tendo enviado mais de 1 milhão de dólares da parcela que, contratualmente, vence apenas em setembro. O Vasco SAF e a 777 continuam focados em trabalhar para o que é melhor para o Vasco e a sua incrível torcida. Foi a nota oficial da 777 e da Vasco da Gama SAF, sobre esse assunto aí do empréstimo, que é um assunto que, eu não tenho propriedade para entrar e falar porque eu não entendo nada de mercado financeiro, então seria leviano da minha parte eu ficar dando piruada aqui, falando que tá certo, falando que tá errado, falando que é isso ou que é aquilo. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu falo, Não entendo desse assunto de mercado financeiro, não sei se realmente é uma coisa normal ou não, mas o esclarecimento é enviado aí pela Vasco da Gama SAF, tá lido aqui no canal. E você fique à vontade, para tirar o seu juízo de valor sobre essa história. Vamos falar de futebol, Vamos falar de futebol, porque no final de semana, no domingo, também conhecido como depois de amanhã, o Vasco encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, que é o líder, vive uma fase excelente, mas teve um problemaço essa semana, que foi a saída do treinador Luis Castro. Inclusive o Botafogo confirmou hoje em nota oficial a saída do seu treinador. Luis Castro não é mais técnico do Botafogo e o Botafogo será comandado por Lúcio Flávio na partida contra o Vasco da Gama. O treinador interino Lúcio Flávio, ex-jogador de futebol, é quem vai comandar a equipe botafoguense. Então o Vasco vai com o interino, William Batista, e o Botafogo vai com o seu interino também, o Lúcio Flávio. Essa partida terá transmissão da Rede Globo, tá? Tá aparecendo aí na sua tela. A Rede Globo transmite esse jogo para quase todo o Brasil. Dá uma olhadinha aí se o seu estado
vai ter essa transmissão da Rede Globo, mas é o jogo da televisão. Em alguns estados passam outros jogos, né? Mas está tudo explicadinho aí na imagem que você está vendo na sua tela. Aqui para o Rio de Janeiro, a transmissão é de Botafogo e Vasco da Gama. Vamos para a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Botafogo. O Vasco que tem Jair como dúvida, né? Jair sentiu um problema no joelho e provavelmente não estará à disposição para o jogo contra o Botafogo. O Vasco de William Batista deve entrar em campo com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Marlon Gomes e Alex Teixeira. Na frente, Figueiredo, Ryan e Pedro Raul. O Gabriel Peck está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Cuiabá. Vasco e Botafogo no domingo, as duas equipes dirigidas aí por treinadores interinos. O Botafogo, é claro, no momento, muito melhor que o do Vasco. Bom, vamos falar agora aqui sobre o mercado da bola. A próxima janela de transferências abre na segunda-feira, dia 3, e o Vasco tem uma negociação avançada, né, com o meia Bruno Prachetes. Trouxe essa informação aqui no último vídeo, dada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande. Então o Vasco está muito próximo de contratar o meia Bruno Prachetes por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. As pessoas envolvidas no negócio acreditam que o desfecho deve acontecer até o início da próxima semana. Bruno Prachetes está bem próximo de fechar com o Gigante da Colina, e uma outra informação que surgiu hoje à noite é sobre o meia argentino Cristian Guanca, que tem 30 anos de idade. Informação dada pela página Arena Cruz Maltina. Segundo a apuração da Arena Cruz Maltina, o Vasco ficou de enviar uma proposta de empréstimo ao Al-Shabaab da Arábia Saudita pelo Cristian Guanca. O clube saudita aceita emprestar o atleta mediante o pagamento de $500 mil. Então está nas mãos do Cruz Maltino fazer esse investimento de $500 mil para trazer o Guanca pro Gigante da Colina. Ainda segundo aqui a apuração deles, entre o empresário e o jogador está tudo certo. Falta realmente o Vasco aceitar esse pedido de $500 mil pelo empréstimo do jogador. Ele está no futebol árabe desde 2019, né? Ele chegou a jogar no futebol do Equador, no futebol da Argentina também, afinal de contas ele é argentino, mas desde 2019 está lá no futebol do mundo árabe. Nesse momento joga na Liga da Arábia Saudita. Ele seria o plano B em relação ao Lanzini. Se o Vasco avançar nesse jogador, no Cristian Guanca, é porque a negociação do Lanzini, que o Vasco trata como difícil, mas ainda tem um pouco de esperança. Se o Vasco avançar no Guanca, acredito eu que o Lanzini realmente vai seguir outro caminho que não seja o Vasco da Gama. E para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre treinador, porque o Globoesporte.com, no dia de hoje, colocou Diego Aguirre como uma possibilidade de novo técnico do Vasco da Gama. Segundo a apuração do Globo Esporte, informações do mercado dão conta de que o Vasco também buscou informações sobre Diego Aguirre, mas não houve até o momento uma proposta oficial. Aguirre está no Olímpia e classificou o clube paraguaio em primeiro do seu grupo, na Libertadores da América. O alemão Johannes Sports, diretor esportivo do grupo da 777, esteve no Brasil na semana passada, quando o Vasco decidiu pela demissão de Maurício Barbieri, porém o executivo já voltou para os Estados Unidos, né? Ele deixou o país antes do jogo contra o Cuiabá. Ele é peça importante na escolha do novo treinador do Vasco da Gama, e toda a decisão, né, sobre o novo treinador passa ali pelo Johannes Sports. Então, o Diego Aguirre, né, que aqui no Brasil trabalhou no Internacional, também surge aí como uma boa possibilidade, né, de novo treinador do Vasco da Gama. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. E eu volto amanhã. Até a próxima. Fui!